Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo. O último vídeo que eu postei, eu falei a respeito da intercessão e mostrei a diferença entre intercessão e oração. E para que o vídeo não ficasse muito longo, eu dividi em duas partes. Então agora eu vou para a segunda parte. E eu vou falar sobre as fraquezas e as qualidades do intercessor. Não esqueça de compartilhar este vídeo, de deixar o seu gostei aqui. Nem deixe o seu não gostei, mas deixe o seu gostei, porque é a única mensagem que os algoritmos da internet leem. E se você comentar aqui também, melhor ainda. Bem, vou botar meu óculos e vamos então ao nosso comentário. Eu falei no vídeo anterior a respeito de que o intercessor, ele aprende a viver para os demais e nunca para si mesmo. Na oração, você sempre está buscando para você. Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor, tu sabes as minhas fraquezas, blá, 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 tudo eu. Mas na intercessão, você se esquece, você se anula, você vive para interceder pelos demais. Como Jesus, que a Bíblia fala que ele vive para interceder por nós. Então, primeira coisa, o intercessor tem que ter um caráter perdoador. Moisés, quando Arão e Miriam, 13 anos mais velha que Moisés, se levantaram contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher midianita, consequentemente descendente de Cã, e ela é certamente morena, diferente dos demais da tribo de Israel. E Miriam e Arão foram contestar Moisés, porque ele havia se casado com uma midianita. E é interessante que eles colocaram em xeque a autoridade espiritual de Moisés, tá? Porque fizeram uma correlação com problemas de família. Esse é o problema que muitos pastores enfrentam na realidade. Deus levanta um pastor no seio de uma família e às vezes a família trata o pastor como se fosse um comum. Mas ele é uma pessoa escolhida por Deus, portanto está no outro nível. E aí a Bíblia diz assim, e Deus, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu e interviu, porque o Senhor logo perguntou, disse para ele, vem cá vocês três. Chamou Moisés, Arão e Miriam. E disse para Arão e Miriam, escuta meus filhos, aos meus profetas eu falo por sonhos, visões, enigmas, mas não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo face a face, intimidade. Tá? E nisso a Miriam ficou leprosa. Quando Moisés viu que a Miriam ficou leprosa e que ela precisava se afastar por 7 dias fora do arraial, Moisés disse, ó Senhor, perdoa a minha irmã. Coração perdoador. Se é uma outra pessoa em nossos dias, vai ter um coração vingador. Isso mesmo, Senhor, castiga. Manda raio do céu. Ai, Deus não... O intercessor não é assim. Ele é perdoador. A segunda coisa é que o intercessor, além de ter um coração perdoador, o intercessor ele não olha para si mesmo com, digamos assim, querendo ele ser salvo e os demais perdidos. Quando Deus quis destruir, ou Deus quis eliminar o povo de Israel, está lá em Êxodo, capítulo 32, 30 e 33, e eu marquei bem aqui para mostrar para você.
quando Deus quis destruir aquele povo, olha só o que o Senhor falou, o que Moisés falou. Moisés disse assim: o povo cometeu grande pecado. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que risques o meu nome do livro da vida. Moisés estava disposto, ele, a perder a salvação, mas ele queria que a nação fosse salva. Então o Senhor disse: eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Agora vai e conduz esse povo. É interessante esse aspecto aqui, não é? Ele tem um coração muito perdoador. Também quando os líderes de Israel se rebelaram contra Moisés, e agora a rebelião era contra Moisés e contra Arão. Agora você imagina, 250 líderes, digamos assim, 250 pastores, mas eram mais que pastores, eram líderes, e eles decidem confrontar Moisés, dizendo assim: todo o povo do Senhor é santo, nós também, não é só você, Moisés e Arão, que são santos, nós também somos santos, nós temos direito a governar sobre o povo. E aí gerou uma confusão, uma rebelião no meio das tribos. É ali que quando Deus chama então a Dotã e Abirão e Coré, e os confronta, e a terra abriu a sua boca e matou aquela família de Dotão e de Abirão, mas não a de Coré, porque a família de Coré era a família sacerdotal. Interessante você observar isso aí, tá? Mas o importante que eu quero destacar aqui é que diz o texto que eles se prostraram em terra. Está aqui em Números 45, versículos 50. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Números 45, eu deixei marcadinho aqui, né, para ler, porque essa Bíbliazinha aqui é terrível. Moisés, então, e Arão, eles se prostram com seus rostos em terra e eles começam a clamar a Deus. Eles começam a pedir a Deus, tá? É Números 16, 45, 50. Estava bem aqui na minha mão, marcadinho. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação, faça expiação por eles, porque grande indignação começou da parte do Senhor, já começou a praga. E aí tem um texto do versículo 40, que diz assim: pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Mas naquele instante ali morreram 14.700. Olha só, que se rebelaram contra o Senhor. Aí depois disso ainda tem mais uma rebelião, mas eu não vou tocar essa rebelião agora não. Você se lembra do caso de Jó? A Bíblia diz que Jó intercedia por seus filhos. Jó era um homem justo, piedoso, temente a Deus, muito rico. Seus filhos viviam nababescamente. Eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Todo dia, são 7 dias da semana, todo dia tinha uma festa na casa de um filho. E Jó, de madrugada, se levantava e intercedia por eles. Por isso que esse fato é mencionado lá no livro de Ezequiel. Eu mencionei na vez passada. Ezequiel menciona a Jó como um intercessor, tá? E lá no texto de Jó 42, diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, intercedia a favor dos seus amigos. E tem uma coisa interessante: o intercessor, ele apela para a justiça de Deus. Quando Deus ia destruir Sodoma, eu falei no vídeo passado, Abraão apelou para o caráter de Deus. Senhor, tu és um cara tão justo. Senhor, tu és tão justo. Vais destruir o ímpio com o justo?
É a mesma coisa que Abacuque, né? O profeta Abacuque fala assim: Senhor, tu és tão puro de coração, vais permitir uma coisa desta, que o justo morra com o injusto? Bem, no caso de Abacuque foi outra história, porque Deus diz assim para Abacuque: Abacuque, os babilônios vão invadir Jerusalém, não adianta você agora interceder. E aí ele disse assim: vou me colocar na minha torre de vigia e ouvir o que Deus tem para me dizer. Essa é outra história que eu quero conversar com vocês, né? Então o intercessor, ele sempre apela para o caráter misericordioso de Deus. Né? No caso aqui, Moisés diz assim, no Êxodo 32, Senhor, o que vão dizer os egípcios? Vão dizer que o Senhor tirou o seu povo do Egito para morrer aqui nesse deserto? Qual é a tua fama? Olha que fama ruim o Senhor vai ter. Apelou para o caráter justo de Deus. Por último, o intercessor assume os problemas das pessoas como se fossem os seus problemas. Porque ele sabe que também tem fraquezas. Hebreus capítulo 5, dos versículos 1 a 4, fala da fraqueza do intercessor, que diz ali que o sumo sacerdote, ele vai e faz sacrifício por ele e pela família, porque ele está rodeado de fraquezas pessoais, fraquezas da família. Aí depois é que ele fazia intercessão à tarde pela nação de Israel. E uma das coisas que eu observo sempre, eu estava comentando outro dia, todos os intercessores que eu conheço, homens e mulheres, estão rodeados de fraquezas. Não escapa um. Eu conheço as mulheres que são verdadeiras intercessoras na igreja. Conheço homens que são grandes intercessores na igreja e estão cercados de fraquezas. Sejam as suas fraquezas pessoais, porque sempre tem um espinho na carne, não é? acusando-os de fraqueza, ou então tem um problema na família. Às vezes o problema com a esposa, com o esposo, com o filho, com filha. É uma situação terrível, mas são verdadeiros intercessores. Porque, como disse aquele místico, eu não sei se foi Catarina de Siena ou Teresa de Jesus, ou João da Cruz, o meu místico preferido, 1559, esse místico vivia em Portugal, um deles dizia, Deus deixa nos melhores santos alguma fraqueza para que ele aprenda a confiar no Senhor e não em si mesmo. Então você que é intercessor, você fica se perguntando assim, puxa, mas eu tenho tanta fraqueza, eu tenho tanto problema. É exatamente esse tipo de intercessor que Deus quer, que não se auto-justifica, mas que depende unicamente da graça de Deus. Deus abençoe. Eu vou dar uma pausa aí por 15 dias nesses meus vídeos, porque agora no fim do mês eu estarei viajando para a ilha de Jeju, no sul da Península Coreana. Vou até Seul, de lá pego um outro voo para participar do Global Harvest Summit. Acho que eu sou o único do Rio Grande do Sul e estou entre os 20 do Brasil que vão lá participar. E aí, de lá, eu vou mandar novidades para você. Deus abençoe. Até uma próxima.